Hoje é quinta-feira e Deus nos deu o privilégio de estar podendo gravar mais um vídeo. E eu gostaria de pedir a você, antes de começarmos aqui, que repassasse esse vídeo, essa palavra, porque Deus vai falar aos nossos corações através desta palavra. Eu creio nisto. A Bíblia nos fala de um jovem, um menino, que posteriormente se tornou um homem, e foi um dos grandes homens de Deus do passado. Eu me refiro a Samuel. Samuel tinha aproximadamente 8 anos de idade e ele morava na casa, no templo, com o sacerdote Eli. E certo dia eles foram dormir e Deus chamou a Samuel. Vamos ler a palavra de Deus neste momento. A palavra de Deus está escrita lá em 1 Samuel, capítulo 3. É uma coisa maravilhosa, é linda esta palavra. Todos nós já conhecemos esse texto de cor. Nós vamos ler alguns versos e depois nós vamos dizer para você a razão de nós trazermos esta palavra. E eu quero deixar alguns versos desta palavra linda e maravilhosa e abençoadora. Tem me abençoado. Diz assim o verso de número 1 do capítulo 3 de 1 Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, os olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado, também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Verso de número 4. O Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei. Torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar a Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não lhes tinha sido anunciada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava a Samuel. Meus amigos, meus irmãos, coisa linda é a palavra de Deus, faz bem ao coração.
Deus, nesse tempo, tem chamado muitas pessoas de muitas maneiras. Deus chamou a Samuel 1, 2, 3 vezes. E Samuel estava entendendo que era o sacerdote Eli que estava chamando. Então, Eli disse a Samuel, o sacerdote disse a Samuel: vai para a tua cama, deita. E se alguém te chamar, responde: eis-me aqui, Senhor, fala, o seu servo ouve. Então, meus amigos, coisa boa é você poder entender a voz de Deus. Mas Samuel tinha 8 anos, aproximadamente, né? Ainda não entendia as coisas de uma forma como eu e você já entendemos. Nós sabemos quando Deus está falando conosco. Quando nós estamos indo para um determinado lugar que não é o lugar que deveríamos estar, Deus fala conosco. O Espírito Santo nos alerta. Então, mas Samuel não entendia ainda estas coisas, porque o Senhor ainda não tinha falado com ele não conhecia o Senhor. Mas eu quero dizer para você que também hoje não conhece o Senhor, mas você pode ser chamado a qualquer momento. Então, fique atento à voz de Deus. Então Samuel ouviu o chamado e disse: eis-me aqui, Senhor, fala, o teu servo ouve. Quantas vezes nós estamos dormindo e começamos a sonhar ou ter visão de alguma forma e Deus está querendo falar conosco. Coisa boa quando você tem uma interpretação desta forma e você levanta e dobra os seus joelhos e clama ao Senhor, porque Ele vai falar com você. Deus fala conosco através de muitas coisas. E Deus estava falando para Samuel que iria fazer coisas em Israel, muitas coisas em Israel. Eis-me aqui, foi a palavra de Samuel, fala, o teu servo ouve. Mas existe uma outra passagem muito interessante, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, que diz assim, vamos passar a ler um pouco esta palavra. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele está dando uma resposta maravilhosa para Deus. O verso 3 diz assim, vamos ler de 1 a 8. É interessante essa leitura, né? No ano da morte do rei Uzias, eu, o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O verso de número 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão
uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e rodeado o teu coração. Perdoado o teu coração. Perdoado o teu coração. Verso 8, que dá base a essa mensagem. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Profeta, respondendo às indagações, a palavra: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, meus amigos, nós cremos que Deus está chamando pessoas nesse tempo também, tempos difíceis que a igreja vem atravessando, mas o mundo precisa se curvar diante do único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você que vai ouvir esse vídeo, que vai ver, precisa também se curvar diante de Deus, porque Ele está chamando. Ele chamou Samuel, Ele chamou Isaías, Ele chamou Paulo, Ele chamou tantos outros, e eles deram ouvido à voz de Deus. E você não vai dar ouvido à voz de Deus? Ele te chama, creia que é a voz de Deus. Samuel entendia que era a voz de Eli, o sacerdote, mas Eli disse para ele: quando te chamar, responda: eis-me aqui, Senhor, fala, teu servo ouve. E você, e a sua resposta hoje para Deus? Deveria ser a mesma coisa: Senhor, fala, o teu servo ouve. Precisamos ouvir a voz de Deus. Os dias são maus, as lutas são constantes, as indecisões fazem parte do dia a dia de muita gente, e nós precisamos tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos dê sempre a sua paz. Compartilhe esta palavra para que você possa ajudar na salvação de outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos guarde. Oremos. Pai, abençoa-nos, ó Deus, guarda-nos, ó Deus, capacita-nos, Senhor, pois o seu servo ainda tem muito desejo de pregar a sua palavra. Fala conosco, Senhor, a cada dia. Queremos ouvir a sua voz, meu Pai. Abençoe os nossos irmãos que estarão ouvindo essa palavra, os pastores, diáconos, igrejas, possam ouvir e entender que é preciso anunciar a palavra de Deus. Que Ele nos abençoe e que Ele nos guarde e que Ele nos dê a paz sempre. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e te dê a paz.